A paz do Senhor, querido aluno da Escola Bíblica Dominical, aqui da classe dos pré-adolescentes. Eu sou seu amigo pastor Janderson, estou segundo vice-presidente da Assembleia de Deus aqui em Vitória da Conquista, uma igreja pastoreada pelo pastor Davi Oliveira. Boa sorte! E hoje, pessoal, para a glória de Deus, chegamos na lição de número 8, que procura trabalhar com a gente um tema tão importante, analisando esse trimestre sobre o seguinte assunto: relacionamento e família. E o tema da aula de hoje é um tema relevante para os nossos pré-adolescentes, é preciso estudar. Vamos observar isso a partir de uma perspectiva no aconselhamento pastoral com os nossos alunos, com você, professor da Escola Bíblica, procurando te ajudar, tá bom? Você que está chegando por aqui pela primeira vez, aproveita, se inscreve no nosso canal, passa a ser um dos nossos alunos, deixa aí o teu likezinho, o teu joinha, porque com isso você ajuda muito a gente a falar de Jesus, a alcançar também mais pessoas para Cristo. Deixa aí também o teu comentário, #Glória a Deus, e participe conosco nessa ministração. É claro, gente boa, que nós estamos com uma ferramenta muito especial, que é o Facilita EBD, que procura ajudar você que quer desenvolver ainda mais esse ministério de professor da Escola Bíblica Dominical. No Facilita você encontra vários cursos e você acha isso aí no link na descrição aqui do nosso vídeo. Se torne também um dos nossos assinantes. A gente está comentando as lições de adultos, jovens, juvenis, discipulado, adolescentes vencedores e pré-adolescentes também, tá? Lembrando a você que a aula de hoje tem um texto bíblico, nós temos alguns objetivos e alguns pontos, então vamos deixar de conversa, gente boa, e vamos para a aula de hoje em nome de Jesus. Estudar é preciso. Esse é o tema da lição de hoje, lição de número 8, que procura trabalhar com a gente uma perspectiva pastoral para com os nossos alunos. Nesse aconselhamento, observe, nesse trimestre nós estamos trabalhando mais esse viés de aconselhamento pastoral em sala de aula. Então, pega essa dica para você trabalhar em sala de aula. Levando isso em consideração, hoje nós vamos trabalhar um aconselhamento com os nossos pré-adolescentes, incentivando-os a estudarem, a se dedicarem, a seguir carreira. Temos um fundamento bíblico para isso hoje, tá? Temos algumas bases bíblicas. A nossa primeira base bíblica está em Provérbios, capítulo 1, versículo 1 ao 7, e a segunda está no capítulo 18, versículo 15. Nós temos também o que a Bíblia diz, que está localizado no seguinte endereço: Provérbios, capítulo 2, versículo 11 e 12. Faça essa leitura com os teus alunos em sala de aula, a partir da perspectiva dessa ministração. A aula de hoje procura trazer essa perspectiva e um incentivo aos nossos pré-adolescentes sobre a prática do estudo. O primeiro ponto da nossa lição procura tratar sobre o seguinte assunto aqui na nossa EBD. Será que tem que estudar tanto? Esse é o primeiro ponto da nossa lição. Se você observa o texto de Provérbios, capítulo 24, versículos 5 e 6, você percebe, à luz da Bíblia, que é mais importante você buscar do Senhor o conhecimento, a inteligência, do que a força para a guerra. Observando isso a partir da Bíblia, nós percebemos também, a partir de uma perspectiva pastoral, em um aconselhamento cristão, até mesmo orientado pelo Graham Collins, aquele que se propõe ser um conselheiro cristão, ser um orientador para as pessoas, especialmente você como professor da escola bíblica, pode orientar os teus alunos nessa perspectiva desse crescimento, de uma orientação, para que ele então tome a decisão de continuar estudando, servindo a Jesus. Nós precisamos, como conselheiros cristãos, ouvir a Cristo. E ouvindo a Cristo, precisamos também entender que o conselheiro cristão não é aquele que tem a prática de dar conselhos. Ser um bom conselheiro não é aquele que vive dando conselhos para as pessoas. Mas um bom conselheiro é aquele que orienta as pessoas a tomarem a verdadeira decisão a partir de uma perspectiva de Cristo, de uma orientação bíblica, de uma decisão tomada pela própria pessoa no seu caminho. No seu caso, você está trabalhando com os adolescentes. E o nosso papel como conselheiros é orientar e, ao mesmo tempo, liderar os nossos alunos a tomarem essa decisão. É claro que isso aqui pode ser, em alguns momentos, diretivo, que é aquele perfil que você apresenta a direção, e, ao mesmo tempo, é aquele momento que você leva o teu aluno a refletir por si só, tendo uma orientação bíblica também sobre a importância do estudo. O Graham Collins,
em seu texto, ele chega a dizer para a gente que é importante, como conselheiros cristãos, formularmos perguntas relevantes. E já que estamos trabalhando sobre essa questão da importância do estudo, formule perguntas relevantes que demonstrem a importância de estudar, que leve o teu aluno a pensar, refletir sobre isso, sobre um futuro que está próximo. Às vezes nós vamos precisar também confrontar os nossos alunos que são preguiçosos, que não querem estudar e seguir adiante. Todavia, nós vamos precisar sim, nessa orientação pastoral, nessa aula, interpretar as ideias e novas ideias dos nossos alunos, demonstrando exatamente sobre a importância do estudo. Ao mesmo tempo, vamos encorajá-los a crescer em Jesus, ensinando a palavra de Deus e demonstrando que devemos seguir a Cristo como verdadeiros servos do Senhor. Por isso que o texto demonstra que a busca pelo conhecimento, a busca pela sabedoria, a busca pela presença de Deus em Provérbios é mais relevante do que a força. E nós precisamos descrever isso em sala de aula. Avançando, espero estar contribuindo com você. Vamos para o segundo ponto da aula de hoje, que trata sobre o seguinte assunto aqui na nossa EBD. Aprendendo com prazer. Quando você olha para a Bíblia, você encontra o personagem bíblico conhecido como Samuel. E de acordo com o texto de 1 Samuel, capítulo 2, versículo 18, está escrito que Samuel, ainda adolescente, tinha o prazer de aprender. Era curioso, queria crescer, queria aprender junto ao sacerdote Eli. Você, como conselheiro cristão, precisa levantar esses questionamentos. Será que o teu aluno tem o prazer de aprender da palavra e ao mesmo tempo das disciplinas que a escola apresenta? E é por isso que nós precisamos observar essas questões. Qual é o papel do conselheiro cristão? O Gray Collins chega a dizer para a gente também que nós, como professores da escola bíblica, ao aconselhar os nossos alunos, nós não precisamos ter pressa ao visitar, mas nós precisamos apresentar um verdadeiro aconselhamento que aponte para a direção na vida dos nossos alunos. Nós precisamos ter esse momento de deliberação, de ouvir, uma escuta amorosa. Eles vão estar em sala de aula com você, debatendo sobre esse tema. Tenha então simpatia com os questionamentos deles e observe o exemplo de Samuel, descrevendo que Samuel se dedicou ao Senhor. Todavia, você precisa ser imparcial com os teus alunos, procurando demonstrar exatamente esse princípio deles tomarem a decisão correta, de crescerem, de servir a Jesus, de estudarem. Todavia, permaneça objetivo, aconselhe, aponte os caminhos, demonstre exatamente o que a Bíblia diz sobre essa questão pastoral, sobre a questão de servir a Deus. Procure demonstrar profissões que podem ser relevantes para eles, que podem orientá-los a crescerem, formar família e exaltarem a Cristo com as suas vidas. Esse é o papel do professor conselheiro cristão. Um futuro brilhante. Nesse terceiro ponto, nós com certeza vamos parar para refletir sobre a pergunta que todo adolescente faz ou alguém faz para ele. O que você quer ser quando crescer? Observe, o incentivo que estamos dando sobre a prática do estudo é exatamente apontando um futuro brilhante. E para que esse futuro aconteça, nós precisamos tomar as escolhas certas hoje. E nós, como professores, conselheiros, precisamos apontar o caminho. Quando você olha para a Bíblia, por exemplo, o exemplo do apóstolo Paulo. A Bíblia diz que ele aprendeu da lei na Beit Midrash, depois ele conheceu o estudo bíblico na Beit Sefer, aprendendo exatamente com Gamaliel. Ele estava se preparando para ser exatamente um grande doutor da lei. Mas a Bíblia faz questão de dizer que Deus tomou aquilo como um futuro brilhante para aquele homem, guiando agora para ser um missionário. Observe, ele se preparou antes. Deus utiliza as ferramentas que nós temos. Se você se prepara, Deus te usa poderosamente em determinadas áreas para a sua vontade. Provérbios capítulo 4, versículo 5, está escrito que nós devemos buscar conhecimento e sabedoria. Sabedoria e inteligência.
baixo da autoridade de Deus, debaixo da direção de Deus. Então, como alunos da escola bíblica, precisamos sempre parar para entender isso. Provérbios traz essas lições riquíssimas para o nosso coração. Gente boa, espero ter contribuído com você na ministração de hoje, tá? Como estamos fazendo em todas as nossas aulas, quero indicar para você um texto que utilizamos como base para te enriquecer ainda nessa ministração. Aconselhamento Cristão, do Gray Collins. Esse material é espetacular e pode te ajudar nessa ministração também. Estou com outro texto dele também que pode te ajudar, que é Ajudando uns aos outros pelo aconselhamento, também do Gray Collins. Esse material pode te ajudar como verdadeiro conselheiro cristão. A nossa próxima aula será a lição de número 9, onde nós vamos trabalhar o seguinte assunto: seguindo bons exemplos. Gente, um beijo no teu coração. Até a próxima aula, se o nosso Deus quiser. Conheça o Facilita EBD. Acesse já facilitaebd.com.br. Uma plataforma exclusiva para você que deseja aprimorar e dinamizar as suas aulas da escola dominical. No Facilita EBD você encontra subsídios bíblicos e teológicos para dinamizar as suas ministrações na escola dominical, cursos bíblicos para aprimorar e te ajudar na sua leitura completa da Bíblia, treinamento dinâmico para professores e líderes da escola dominical. Tá esperando o quê para ser um dos nossos alunos? Vem pro Facilita EBD e torne-se um dos nossos assinantes. Acesse já facilitaebd.com.br.